da Ordem dos Advogados do Brasil. Capítulo 1. Dos fins e da organização. Artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, inciso 1, defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela prática da administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Inciso 2. Promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Parágrafo 2º. O uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 45. São órgãos da OAB: Conselho Federal, os conselhos seccionais, as subseções, as caixas de assistência dos advogados. Parágrafo 1º. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Parágrafo 2º. Os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 3º. As subseções são partes autônomas do Conselho Seccional, na forma desta lei e de seu ato constitutivo. Parágrafo 4º. As caixas de assistência dos advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais, quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Parágrafo 5º. A OAB pode constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Parágrafo 6º. Os atos conclusivos dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, devem ser publicados na imprensa oficial ou afixados no fórum na íntegra ou em resumo. Artigo 46. Compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo. Artigo 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório de contribuição sindical. Artigo 48. O cargo de conselheiro ou de membro da diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. Artigo 49. Os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. Artigo 50. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças, de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública direta, indireta e fundacional. Capítulo 2 do Conselho Federal. Artigo 51. O Conselho Federal compõe-se: inciso 1. Dos conselheiros federais integrantes das delegações de cada unidade federativa. Inciso 2. Dos seus ex-presidentes na qualidade de membros, honorários vitalícios. Parágrafo 1º. Cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. Parágrafo 2º. Os ex-presidentes têm direito apenas à voz nas sessões. Artigo 52. Os presidentes dos conselhos seccionais, nas sessões do Conselho Federal,
tem lugar reservado junto à delegação respectiva e direito somente à voz. Artigo 53. O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definidos no Regulamento Geral da OAB. Parágrafo 1º. O presidente, nas deliberações do Conselho, tem apenas o voto de qualidade. Parágrafo 2º. O voto é tomado por delegação e não pode ser exercido nas matérias de interesse da unidade que represente. Parágrafo 3º. Na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a um voto, vedado aos membros honorários vitalícios. Artigo 54. Compete ao Conselho Federal, inciso 1, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Inciso 2. Representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Inciso 3. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Inciso 4. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Inciso 5. Editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessários. Inciso 6. Adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. Inciso 7. Intervir nos conselhos seccionais onde e quando constatar grave violação desta lei ou do Regulamento Geral. Inciso 8. Cassar ou modificar de ofício ou mediante representação qualquer ato que de órgão ou autoridade da OAB, contrário a esta lei, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina e aos provimentos, ouvida a autoridade ou o órgão em causa. Inciso 9. Julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos seccionais nos casos previstos neste Estatuto e no Regulamento Geral. Inciso 10. Dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos. Inciso 11. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. Inciso 12. Homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. Inciso 13. Elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB. Inciso 14. Ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos. Ação civil pública, mandato de segurança coletivo, mandato de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Inciso 15. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento destes cursos. Inciso 16. Autorizar pela maioria absoluta das delegações a oneração ou alienação de seus bens imóveis. Inciso 17. Participar de concursos públicos nos casos previstos na Constituição e na lei em todas as fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. Inciso 18. Resolver os casos omissos nesse Estatuto. Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 7 deste artigo depende de prévia aprovação por 2/3 das delegações, garantindo o amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Artigo 55. A diretoria do Conselho Federal é composta de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário-geral e de um secretário-geral adjunto e de um tesoureiro. Parágrafo 1º. O presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial
e dar execução às suas decisões. Parágrafo 2º. O Regulamento Geral define as atribuições dos membros da diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento. Parágrafo 3º. Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão, se esta não for unânime.